Você já se perguntou de onde vem a força inabalável do Papa Francisco? Como, mesmo enfrentando uma grave doença, ele continua a inspirar milhões com sua fé e compaixão? A resposta pode estar em uma devoção silenciosa que o acompanha há décadas. Neste momento, enquanto o mundo aguarda ansioso por notícias sobre a saúde do pontífice, tive o privilégio de entrar nos corredores do Hospital Gemelli em Roma. O ar ali é pesado de preocupação, mas também carregado de uma estranha sensação de paz e esperança. Ao me aproximar do quarto do Papa, notei algo peculiar. Uma pequena imagem de São José na mesa ao lado de seu leito. Foi então que percebi. Estávamos prestes a desvendar um segredo profundo que tem sustentado o Papa Francisco em seus momentos mais difíceis. Em uma entrevista exclusiva e emocionante, o Santo Padre está prestes a revelar como sua devoção a São José tem sido a força motriz por trás de suas ações mais corajosas e transformadoras. Desde as favelas de Buenos Aires até os corredores do Vaticano, São José tem sido seu companheiro silencioso, seu modelo de humildade e coragem. Prepare-se para uma jornada íntima pelo coração do Papa Francisco. Descubra como a figura de São José o inspirou a lutar contra a pobreza, a defender os marginalizados e a enfrentar suas próprias batalhas de saúde com uma fé inabalável. Esta não é apenas uma história sobre devoção religiosa. É um testemunho comovente de como a fé pode nos dar força nos momentos mais sombrios, de como um santo silencioso pode se tornar a voz mais poderosa em nossas vidas. Nas próximas linhas, você vai rir, chorar e se emocionar com as histórias inéditas que o Papa Francisco compartilha sobre sua relação com São José. Mais do que isso, você será inspirado a encontrar sua própria fonte de força e esperança. O mundo aguarda ansioso por boas notícias do Hospital Gemelli. Mas a verdadeira notícia, a história que pode mudar sua vida, está prestes a ser revelada. Você está pronto para descobrir o segredo que tem sustentado o Papa Francisco em sua luta pela vida e por um mundo melhor? Um quarto de hospital acolhedor. O Papa Francisco está sentado em uma poltrona confortável, seu rosto iluminado por uma luz suave. O repórter se senta próximo, criando uma atmosfera íntima. O repórter então perguntou: "Santidade, agradecemos imensamente por nos receber. Gostaríamos de conhecer mais sobre sua profunda conexão com São José." Então, o Papa Francisco respondeu: "É uma alegria compartilhar essa história tão querida ao meu coração." O repórter então perguntou: "Poderia nos contar sobre suas primeiras lembranças de São José?" Então o Papa Francisco respondeu: Minha infância em Buenos Aires. Lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha apenas 5 anos quando minha avó Rosa me presenteou com uma pequena estátua de São José. Ela me disse: "Jorge, este é São José. Ele cuidou de Jesus e vai cuidar de você também." Todas as noites, antes de dormir, eu segurava aquela estatueta e sussurrava minhas orações. O repórter então perguntou: "Que lembrança preciosa! Como essa devoção se desenvolveu durante sua adolescência?" Então o Papa Francisco respondeu: "Na adolescência, São José se tornou meu confidente silencioso. Lembro-me de um momento particularmente difícil, quando tinha 17 anos e enfrentava dúvidas sobre meu futuro. Passei horas na igreja local diante da imagem de São José. Ali, senti uma paz inexplicável, como se ele me abraçasse e dissesse: 'Não tenha medo, eu estou aqui.'" O repórter então perguntou: "Isso é profundamente tocante. E quanto à decisão de entrar para o seminário?" Então o Papa Francisco respondeu:
Essa decisão foi o momento em que senti a mão de São José mais forte em minha vida. Na véspera de fazer minha escolha, sonhei com São José. No sonho, ele não falava, apenas sorria e apontava para uma igreja. Ao acordar, senti uma certeza absoluta. São José havia me mostrado o caminho. O repórter então perguntou: incrível como São José o guiou. O senhor mencionou seu pai. Como via São José refletido nele? Então o Papa Francisco respondeu: meu pai, Mário, era um homem simples e trabalhador, assim como São José. Lembro-me de vê-lo chegar em casa após longas horas de trabalho, cansado, mas sempre com um sorriso para nós. Ele nunca reclamava, apenas fazia o que era necessário para cuidar da família. Em cada gesto dele, eu via São José. O repórter então perguntou: pode nos contar uma história específica sobre como seu pai refletia São José? Então, o Papa Francisco respondeu: certa vez, quando eu tinha uns 12 anos, passamos por dificuldades financeiras. Meu pai perdeu o emprego, mas nunca perdeu a fé. Todas as manhãs ele saía em busca de trabalho. À noite reunia a família para rezar a São José. Um dia, voltou para casa radiante. Havia conseguido um novo emprego. Ele nos abraçou e disse: São José cuidou de nós, como cuida de todos os trabalhadores. O repórter então perguntou: essa história é comovente. Como o senhor vê a proteção de São José sobre sua família? Então, o Papa Francisco respondeu: São José foi o escudo invisível de nossa família. Lembro-me de uma vez em que minha irmã Maria Helena adoeceu gravemente. Os médicos estavam pessimistas. Minha mãe passou noites inteiras rezando a São José. Milagrosamente, minha irmã se recuperou. Desde então, São José não é apenas um santo para nós, é parte da família. O repórter então perguntou: santidade, suas palavras tocam profundamente. Como essa devoção moldou seu papado? Então o Papa Francisco respondeu: com determinação nos olhos. São José me ensinou o valor do silêncio operoso. Como Papa, tento emular sua humildade e seu serviço discreto. A estátua de São José dormindo em meu escritório me lembra diariamente que, mesmo nos momentos de aparente inação, Deus está trabalhando. Cada decisão que tomo, cada oração que faço, é inspirada pelo exemplo de São José. O repórter então perguntou: para finalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que buscam se aproximar de São José? Então, o Papa Francisco respondeu: São José é o santo do cotidiano, dos momentos simples que tecem nossas vidas. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está nos pequenos atos de amor e fidelidade. Convido a todos: abram seus corações a São José. Nos momentos de dúvida, de medo, de alegria ou de decisão, voltem-se para ele. São José não fala, mas age. Ele é o guardião silencioso de nossos sonhos, o protetor de nossas famílias, o consolador em nossas aflições. Deixem que São José entre em suas vidas e vocês descobrirão um amigo, um pai, um guia para toda a eternidade. O repórter então perguntou: santidade, suas palavras são um bálsamo para a alma. Agradecemos imensamente por compartilhar essa história tão pessoal e inspiradora. Então, o Papa Francisco respondeu: que São José os proteja e que Deus os abençoe sempre. O quarto de hospital permanece o mesmo, mas agora o Papa Francisco tem um olhar distante, como se estivesse revivendo suas memórias escolares. O repórter então perguntou: santidade, poderíamos falar sobre como São José influenciou sua vida escolar? Então o Papa Francisco respondeu: meus anos de escola. São José estava presente em cada passo daquele caminho.
Estudei na escola primária número 8, Coronel Cornélio Saavedra, em Flores, Buenos Aires. Era um prédio antigo, com corredores longos e salas cheias de história. O repórter então perguntou: como São José se manifestava nesse ambiente escolar? Então o Papa Francisco respondeu: na entrada da escola havia uma pequena estátua de São José. Todos os dias, ao passar por ela, eu fazia uma breve oração silenciosa. Era como se ele me desse as boas-vindas todas as manhãs. O repórter então perguntou: havia alguma tradição especial relacionada a São José na escola? Então o Papa Francisco respondeu: sim, havia uma tradição muito bonita. No dia 19 de março, festa de São José, não tínhamos aulas regulares. Ao invés disso, passávamos o dia fazendo trabalhos manuais, em homenagem a São José, o carpinteiro. Lembro-me de um ano em que fizemos pequenas caixas de madeira para guardar tesouros. Eu guardei a minha por muitos anos, cheia de santinhos e orações. O repórter então perguntou: que lindo costume! Como os professores falavam de São José? Então o Papa Francisco respondeu: nossa professora de religião, Irmã Dolores, tinha um carinho especial por São José. Ela sempre dizia: crianças, quando tiverem um problema difícil na lição de casa, peçam ajuda a São José. Ele era um trabalhador, entendia de problemas práticos. E sabe de uma coisa? Funcionava. Quantas vezes me vi diante de um problema de matemática aparentemente impossível, rezei a São José e de repente a solução aparecia. O repórter então perguntou: isso é fascinante. O senhor teve alguma experiência especial relacionada a São José durante os exames? Então o Papa Francisco respondeu: houve um momento muito especial, sim. Eu estava no último ano do primário, prestes a fazer o exame final que determinaria em qual escola secundária eu estudaria. Estava muito nervoso. Na noite anterior ao exame sonhei com São José. No sonho, ele não falava. Apenas segurava minha mão e me levava até a porta da sala de exames. Quando acordei, senti uma paz inexplicável. Fiz a prova com tranquilidade e consegui entrar na escola que desejava. O repórter então perguntou: que história comovente, e como São José era visto pelos argentinos em geral naquela época. Então, o Papa Francisco respondeu: na Argentina, São José sempre foi muito querido, especialmente entre as famílias trabalhadoras. Muitos pais se identificavam com ele, vendo-o como um exemplo de dedicação e amor à família. Nas casas simples do nosso bairro, era comum ver uma imagem de São José ao lado da de Nossa Senhora. O repórter então perguntou: havia alguma celebração popular em homenagem a São José? Então o Papa Francisco respondeu: sim. No dia de São José, muitas famílias se reuniam para um almoço especial. Era tradição comer nhoques, um tipo de massa. Dizia-se que São José abençoava especialmente essa refeição. As mães colocavam dinheiro embaixo do prato, simbolizando a providência de São José para o mês seguinte. Eram momentos de muita união e fé. O repórter então perguntou: como essa devoção popular a São José influenciou sua própria fé? Então o Papa Francisco respondeu: essa devoção me ensinou que a santidade está nas coisas simples do dia a dia. Vi pais cansados depois de um longo dia de trabalho, ainda encontrando forças para brincar com seus filhos. Vi mães preparando refeições com o pouco que tinham, multiplicando o alimento como por milagre. Em cada um desses gestos, eu via São José. Ele me ensinou que o verdadeiro heroísmo está no amor silencioso e constante. O repórter então perguntou: há alguma lembrança especial de São José relacionada aos seus colegas de escola? Então o Papa Francisco respondeu: lembro-me de um colega, Miguel, cujo pai havia falecido. Ele sempre parecia triste e sozinho. Um dia, durante a aula sobre São José, vi Miguel chorando silenciosamente. No intervalo, me aproximei dele e disse: Miguel, São José pode ser seu pai agora. A partir daquele dia, começamos a rezar juntos a São José todas as manhãs antes da aula. Vi Miguel se transformar, encontrando conforto e força nessa devoção. O repórter então perguntou: Santidade, suas histórias são profundamente tocantes. Que mensagem o senhor deixaria para os estudantes de hoje sobre São José?
Então, o Papa Francisco respondeu: aos jovens estudantes de hoje digo: São José não é apenas um santo do passado. Ele é um amigo presente, um protetor silencioso que caminha ao lado de vocês nos corredores da escola, nas salas de aula, nos momentos de dúvida e de conquista. Quando se sentirem sobrecarregados com tarefas, inseguros sobre o futuro, ou simplesmente precisando de um amigo, voltem-se para São José. Ele entende suas lutas, seus sonhos, suas esperanças. São José nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas nos livros, mas no amor, na dedicação e na fé vivida no dia a dia. Deixem que São José seja o guardião de seus estudos, o protetor de seus sonhos, o amigo silencioso que sempre está ao seu lado, guiando-os com amor paternal. O repórter então perguntou: Santidade, suas palavras certamente tocarão o coração de muitos. Agradecemos imensamente por compartilhar essas memórias tão pessoais e inspiradoras. Então, o Papa Francisco respondeu fazendo o sinal da cruz, com um sorriso gentil. Que São José abençoe todos os estudantes, professores e famílias. Que ele seja para vocês, como foi para mim, um farol de esperança, um modelo de integridade e um porto seguro em todos os momentos da vida. O quarto de hospital permanece o mesmo, mas o Papa Francisco agora tem um brilho nostálgico nos olhos, como se estivesse revivendo sua juventude. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos contar sobre a presença de São José durante sua adolescência, especialmente nos momentos de descoberta do amor? Então o Papa Francisco respondeu: a adolescência! Uma época de tantas emoções e descobertas. São José esteve presente em cada momento, como um pai silencioso que observa e protege. O repórter então perguntou: como eram os primeiros flertes e namoros na Argentina de sua juventude? Então o Papa Francisco respondeu: na Buenos Aires dos anos 1950, os namoros eram muito inocentes e respeitosos. Lembro-me dos bailes de domingo após a missa. As moças de um lado, os rapazes de outro, trocando olhares tímidos. Eu tinha 17 anos quando me apaixonei pela primeira vez. Seu nome era Amália. Ela tinha olhos cor de mel e um sorriso que iluminava todo o salão paroquial. O repórter então perguntou: e como São José influenciou esses momentos? Então o Papa Francisco respondeu: antes de cada baile, eu fazia uma breve oração a São José. Pedia-lhe que me ajudasse a ser respeitoso e gentil. Havia uma pequena imagem de São José na entrada do salão, e eu sempre a tocava discretamente ao entrar, como se pedisse sua bênção. O repórter então perguntou: o senhor chegou a namorar antes de decidir pela vida religiosa? Então o Papa Francisco respondeu: houve um breve namoro, sim. Amália e eu nos encontrávamos após as aulas para tomar sorvete. Eram encontros inocentes, cheios de risadas e sonhos para o futuro. Mas sempre senti que havia algo mais me chamando. São José, o homem que renunciou a seus próprios planos para seguir o chamado de Deus, era meu exemplo constante. O repórter então perguntou: como foi o momento em que o senhor percebeu que seu caminho era a vida religiosa? Então, o Papa Francisco respondeu: foi durante uma festa de primavera. Amália e eu dançávamos, e de repente, olhei para a imagem de São José no canto do salão. Naquele instante, senti uma paz profunda e uma certeza inexplicável. Entendi que meu coração pertencia a um amor maior. Foi difícil explicar isso a Amália, mas ela entendeu. Anos depois, ela me disse que sempre soube que eu tinha um chamado especial. O repórter então perguntou: que bela história!
Como o senhor vê a influência de São José nos namoros de hoje? Então o Papa Francisco respondeu: São José é um modelo perfeito para os jovens apaixonados de hoje. Ele nos ensina sobre respeito, compromisso e amor verdadeiro. Em um mundo onde muitas vezes o amor é confundido com paixão passageira, São José nos mostra que o amor autêntico é aquele que coloca o bem do outro em primeiro lugar. O repórter então perguntou: como os jovens de hoje podem se inspirar em São José em seus relacionamentos? Então o Papa Francisco respondeu: primeiro, aprendendo a escutar. São José era um homem de poucas palavras, mas de muita ação. Nos relacionamentos de hoje, é crucial saber ouvir o outro, entender seus sonhos e medos. Segundo, sendo paciente. São José esperou, confiou e agiu no tempo certo. Os jovens não devem ter pressa em seus relacionamentos. O amor verdadeiro se constrói com tempo e dedicação. O repórter então perguntou: há algum conselho específico que o senhor daria aos namorados de hoje, baseado nos ensinamentos de São José? Então o Papa Francisco respondeu: sim, eu diria, sejam como São José em seu namoro. Protejam um ao outro, como ele protegeu Maria e Jesus. Sejam fiéis e constantes, mesmo nos momentos difíceis. Cultivem o silêncio e a reflexão, para ouvir a voz de Deus em seus corações. E lembrem-se, o verdadeiro amor não é egoísta, mas se doa generosamente. O repórter então perguntou: como São José pode ajudar os casais a discernir seu caminho juntos? Então o Papa Francisco respondeu: São José é o santo do discernimento por excelência. Ele enfrentou decisões difíceis, mas sempre confiou na orientação divina. Aos jovens casais, sugiro que rezem juntos a São José. Peçam sua intercessão para entender o plano de Deus para suas vidas. Seja esse plano o matrimônio, a vida religiosa ou qualquer outro caminho, São José os guiará com sabedoria e amor. O repórter então perguntou: Santidade, o senhor tem alguma história pessoal sobre como São José o ajudou em momentos de dúvida sobre sua vocação? Então, o Papa Francisco respondeu: houve um momento, pouco antes de entrar no seminário, em que fui tomado por dúvidas intensas. Passei uma noite inteira em oração diante de uma imagem de São José. Pedi-lhe que me mostrasse o caminho. Adormeci ali mesmo, na igreja. Ao acordar, vi um raio de sol iluminando diretamente o rosto de São José na imagem. Naquele momento, senti uma certeza profunda. São José havia me dado sua resposta silenciosa. O repórter então perguntou: essa história é profundamente tocante. Que mensagem final o senhor deixaria para os jovens apaixonados de hoje, tendo São José como inspiração? Então o Papa Francisco respondeu: meus queridos jovens, o amor é o maior dom que Deus nos deu. São José nos ensina que o amor verdadeiro é silencioso, mas poderoso. É paciente, mas determinado. É respeitoso, mas apaixonado. Não tenham medo de amar profundamente, mas façam isso com sabedoria e pureza de coração. Que São José seja o guardião de seus corações, o protetor de seus sonhos de amor. Nos momentos de dúvida, olhem para ele. Nos momentos de alegria, agradeçam a ele. E lembrem-se sempre: o amor que Deus tem por vocês é ainda maior que qualquer amor terreno. Deixem que esse amor divino, refletido na ternura de São José, guie cada passo de sua jornada amorosa. O repórter então perguntou: Santidade, suas palavras são verdadeiramente inspiradoras e tocantes. Muito obrigado por compartilhar essas memórias tão íntimas e esses conselhos preciosos. Então, o Papa Francisco respondeu: que São José abençoe todos os corações apaixonados, guiando-os no caminho do amor verdadeiro e duradouro, e que cada jovem casal possa encontrar nele um modelo de fidelidade, respeito e devoção.
O Papa Francisco está sentado em sua cadeira no quarto do hospital. Seus olhos brilham com uma mistura de nostalgia e profunda emoção. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos contar como São José influenciou sua decisão de entrar para a vida religiosa, especialmente para os jesuítas? Então o Papa Francisco respondeu: São José. Ele foi meu guia silencioso nessa jornada de discernimento. Lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha 21 anos e estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida. O repórter então perguntou: Como foi esse momento de decisão? Então o Papa Francisco respondeu: Era o dia 21 de setembro de 1953, festa de São Mateus. Fui à igreja de São José de Flores, a mesma onde eu costumava ir desde criança. Ali, diante da imagem de São José, senti um chamado irresistível. Era como se São José me dissesse: Jorge, assim como eu cuidei de Jesus, você também é chamado a cuidar dos filhos de Deus. Naquele momento, todas as dúvidas se dissiparam. O repórter então perguntou: E por que os jesuítas? Então o Papa Francisco respondeu: Os jesuítas sempre me fascinaram por sua dedicação e seu lema Ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Mas foi a figura de São José que me fez entender o verdadeiro significado de ser um pai espiritual. Assim como São José cuidou de Jesus sem ser seu pai biológico, eu senti que poderia cuidar de muitos sem ter filhos próprios. O repórter então perguntou: Como o senhor enxergou sua função de pai sendo um religioso? Então o Papa Francisco respondeu: Foi um processo de descoberta. No início, eu me perguntava como poderia ser pai sem ter filhos. Mas São José me ensinou que a paternidade vai além dos laços de sangue. Lembrei-me de como ele cuidou de Jesus, educando-o, protegendo-o, amando-o incondicionalmente. Percebi que poderia fazer o mesmo com cada pessoa que Deus colocasse em meu caminho. O repórter então perguntou: Pode nos dar um exemplo de como viveu essa paternidade espiritual? Então, o Papa Francisco respondeu: Lembro-me de um jovem, Carlos, que conheci quando era padre em Buenos Aires. Ele havia perdido o pai e estava lutando contra o vício em drogas. Passei noites em claro rezando por ele, como imagino que São José deve ter passado noites velando pelo menino Jesus. Acompanhei Carlos em sua recuperação, celebrei suas vitórias, consolei-o nas recaídas. Anos depois ele me disse: Padre Jorge, o senhor foi o pai que eu precisava naquele momento. O repórter então perguntou: Como o senhor vê o papel de São José na vida dos consagrados? Então o Papa Francisco respondeu: São José é o patrono perfeito para os consagrados. Ele nos ensina a paternidade do coração. Mostra-nos que podemos ser pais de muitos, mesmo sem ter uma família tradicional. São José cuidou de Jesus e Maria com devoção silenciosa, com um amor que não buscava reconhecimento. É assim que os consagrados são chamados a amar, com generosidade, discrição e total entrega. O repórter então perguntou: Há algum momento em que o senhor sentiu fortemente a presença de São José em seu ministério? Então o Papa Francisco respondeu: Sim, houve um momento muito especial. Era uma noite fria em Buenos Aires. Eu estava fazendo uma visita pastoral a um bairro muito pobre. Encontrei uma família vivendo em condições terríveis. O pai havia perdido o emprego, a mãe estava doente e as crianças passavam fome. Naquele instante senti São José ao meu lado como se me dissesse: Cuide deles como eu cuidaria. Passei a noite inteira com aquela família, orando, consolando, buscando ajuda. Nos dias seguintes, mobilizei a paróquia para ajudá-los. Vi naquela experiência um reflexo da Sagrada Família fugindo para o Egito, e me senti honrado por poder ser um São José para eles naquele momento de necessidade. O repórter então perguntou: Que conselho o senhor daria aos padres e religiosos que lutam para viver essa paternidade espiritual? Então o Papa Francisco respondeu: Eu diria, olhem para São José. Nos momentos de dúvida, quando se sentirem inadequados ou cansados, lembrem-se de São José.
Ele também deve ter tido momentos de incerteza, mas permaneceu fiel à sua missão. A paternidade espiritual não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente, ser constante, amar incondicionalmente. É sobre refletir o amor do Pai Celestial para aqueles que Deus coloca em nosso caminho. O repórter então perguntou: Santidade, como São José o inspirou em momentos difíceis de seu próprio ministério? Então, o Papa Francisco respondeu: Houve momentos, especialmente quando me tornei bispo e depois cardeal, em que o peso da responsabilidade parecia esmagador. Nesses momentos, eu me voltava para a imagem de São José que sempre mantive comigo. Olhava para suas mãos calejadas de carpinteiro e lembrava que a verdadeira grandeza está no serviço humilde. Pensava em como ele deve ter se sentido protegendo Maria e Jesus durante a fuga para o Egito e encontrava coragem para enfrentar meus próprios desafios. O repórter então perguntou: Que mensagem final o Senhor deixaria para aqueles que se sentem chamados a uma paternidade espiritual, seja na vida consagrada ou leiga? Então, o Papa Francisco respondeu: Meus queridos filhos e filhas em Cristo, a paternidade espiritual é um dom precioso e uma grande responsabilidade. São José nos mostra que podemos ser pais e mães para muitos, mesmo sem ter filhos biológicos. Cada gesto de cuidado, cada palavra de conforto, cada oração silenciosa é um ato de paternidade espiritual. Não tenham medo de abrir seus corações para esse chamado. Assim como São José cuidou de Jesus, vocês são chamados a cuidar dos filhos de Deus. Lembrem-se, não é a perfeição que conta, mas o amor. Não é o reconhecimento que importa, mas a fidelidade. Que São José seja seu guia e inspiração nessa nobre missão de ser pai e mãe para o mundo, refletindo o amor infinito de nosso Pai Celestial. O repórter então perguntou: Santidade, suas palavras tocam profundamente nossos corações. Obrigado por compartilhar essas experiências tão íntimas e inspiradoras. Então, o Papa Francisco respondeu: Que São José, modelo de paternidade silenciosa e amorosa, abençoe e guie todos aqueles que são chamados a ser pais e mães espirituais. Que cada consagrado, cada padre, cada pessoa que se dedica ao cuidado dos outros, encontre em São José a força e a inspiração para amar sem limites, servir com humildade e proteger com coragem todos os filhos de Deus. O Papa Francisco está sentado em sua cadeira no quarto do hospital, seu olhar distante, como se estivesse revivendo os primeiros anos de sua vida religiosa. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos contar como São José o acompanhou nos primeiros anos de sua vida religiosa? Então, o Papa Francisco respondeu: aqueles primeiros anos. São José foi meu companheiro constante, meu guia silencioso. Lembro-me do dia em que entrei no noviciado dos jesuítas em 1958. Levava comigo uma pequena imagem de São José que minha avó me dera. Era como se ele me dissesse: Não tenha medo, estou aqui com você. O repórter então perguntou: Houve algum momento particularmente desafiador nesse início? Então o Papa Francisco respondeu: Sim, houve um momento muito difícil. Apenas um ano após entrar para os jesuítas, minha mãe, Regina, adoeceu gravemente. Foi um período de grande angústia e incerteza. O repórter então perguntou: Como o senhor lidou com essa situação? Qual foi o papel de São José? Então o Papa Francisco respondeu: Foi um momento de profunda dor e questionamento. Minha mãe faleceu em 1959 e eu me senti perdido. Naquela noite, sentado sozinho na capela do noviciado, olhei para a imagem de São José
E pela primeira vez, realmente entendi sua própria experiência de perda. Lembrei-me das histórias sobre como São José deve ter sentido a falta de seu próprio pai durante os anos de criação de Jesus. Senti como se São José me abraçasse e dissesse: "Eu entendo sua dor, filho. Eu também conheci a dor de perder alguém querido." O repórter então perguntou: "Como essa experiência moldou sua fé e vocação?" Então o Papa Francisco respondeu: "Essa experiência me ensinou sobre a paternidade de uma maneira que eu nunca havia compreendido antes. São José, que perdeu seu próprio pai e depois se tornou o pai adotivo de Jesus, me mostrou que podemos encontrar força e consolo em Deus, nosso Pai Celestial, mesmo nos momentos mais difíceis. Percebi que, assim como São José assumiu o papel de pai para Jesus, eu poderia, através de minha vocação, ser um pai espiritual para muitos, mesmo tendo perdido minha mãe tão cedo. Isso fortaleceu minha vocação de uma maneira que eu não esperava." O repórter então perguntou: "Houve algum outro momento em que a figura de São José o ajudou a lidar com a perda?" Então o Papa Francisco respondeu: "Sim, houve outro momento marcante. Alguns anos depois, perdi meu avô paterno, com quem eu era muito próximo. Ele era carpinteiro, como São José, e me ensinou muito sobre trabalho árduo e integridade. Quando ele faleceu, me vi novamente buscando conforto na imagem de São José. Imaginei São José ensinando Jesus o ofício de carpinteiro, assim como meu avô havia feito comigo. Essa conexão me trouxe um conforto indescritível e reforçou minha compreensão do papel paternal que eu estava sendo chamado a assumir na igreja." O repórter então perguntou: "E quanto aos seus estudos? Como São José o influenciou nesse período?" Então o Papa Francisco respondeu: "Os estudos eram desafiadores, mas fascinantes. Estudávamos filosofia, teologia, história da igreja. São José, o carpinteiro, me ensinou a importância da perseverança e do trabalho árduo. Nos momentos em que eu me sentia sobrecarregado, olhava para minha pequena imagem de São José e imaginava suas mãos calejadas. Isso me dava força para continuar." O repórter então perguntou: "Houve algum momento em que o senhor pensou em desistir?" Então o Papa Francisco respondeu: "Sim, houve um momento. Era meu terceiro ano de estudos e eu estava passando por uma crise espiritual intensa. Questionava minha vocação, minha capacidade de ser um bom sacerdote. Uma noite, sentindo-me completamente perdido, fui até a capela. O repórter então perguntou: "O que aconteceu na capela?" Então o Papa Francisco respondeu: "Naquela capela havia uma bela estátua de São José segurando o menino Jesus. Fiquei ali, olhando para aquela imagem por horas. De repente, percebi algo que nunca havia notado antes. O olhar de São José. Era um olhar de amor, sim, mas também de dúvida, de questionamento. Naquele momento, entendi que São José também deve ter tido seus momentos de incerteza, mas permaneceu fiel. Isso mudou tudo para mim." O repórter então perguntou: "Como essa realização o afetou?" Então o Papa Francisco respondeu: "Percebi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de continuar mesmo quando não entendemos tudo. São José me ensinou que a verdadeira força está em permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo nos momentos de escuridão. A partir daquele dia, minhas dúvidas não desapareceram, mas ganhei a força para enfrentá-las." O repórter então perguntou: "Como era a vida no seminário? São José influenciou sua convivência com os colegas?" Então o Papa Francisco respondeu: "A vida no seminário era intensa, cheia de desafios e alegrias. São José me ensinou muito sobre a vida em comunidade. Assim como ele cuidou silenciosamente de sua família, aprendi a importância dos pequenos atos de bondade e serviço. Lembro-me de um colega que estava lutando com os estudos. Inspirado por São José, comecei a ajudá-lo discretamente, sem buscar reconhecimento. Essa experiência me ensinou o valor do serviço humilde.
O repórter então perguntou: há alguma lição específica que São José lhe ensinou durante esses primeiros anos que o senhor carrega até hoje? Então o Papa Francisco respondeu: São José me ensinou a importância do silêncio. Nos evangelhos, não temos uma única palavra de São José registrada, mas suas ações falam volumes. Nos momentos de confusão ou conflito no seminário, eu me lembrava do silêncio de São José. Aprendi a escutar mais, a refletir antes de falar, a agir com amor em vez de reagir com raiva. Essa lição do silêncio contemplativo e ativo de São José moldou profundamente meu ministério. O repórter então perguntou: Santidade, que mensagem o senhor deixaria para os jovens seminaristas e noviços de hoje, inspirada em São José? Então o Papa Francisco respondeu: Meus queridos jovens que estão iniciando sua vida religiosa, olhem para São José. Nos momentos de dúvida, lembrem-se de que ele também enfrentou incertezas, mas confiou no plano de Deus. Quando sentirem o peso dos estudos, pensem nas mãos calejadas de São José, que trabalhou incansavelmente por amor. Se a saudade de casa os atingir, lembrem-se de como São José criou um lar para Jesus em circunstâncias difíceis. E, acima de tudo, aprendam com o silêncio de São José. Neste mundo barulhento, o silêncio pode ser sua força mais poderosa. Escutem a voz de Deus no silêncio de seus corações, como São José fez. Ele os guiará, protegerá e inspirará a serem verdadeiros pais espirituais para o povo de Deus. Não tenham medo de suas fraquezas. São José nos mostra que é na nossa humanidade que Deus realiza suas maiores obras. O repórter então perguntou: Santidade, suas palavras são verdadeiramente inspiradoras. Como São José continua a influenciar sua vida e ministério até hoje? Então o Papa Francisco respondeu: São José continua sendo meu companheiro silencioso todos os dias. Cada manhã, começo meu dia olhando para sua imagem e pedindo sua intercessão. Ele me lembra constantemente da beleza da humildade, da força do serviço silencioso e do poder transformador do amor paternal. São José me ensina, dia após dia, que a verdadeira grandeza está em ser um instrumento do amor de Deus para o mundo, sem buscar reconhecimento ou glória pessoal. Ele é, para mim, o modelo perfeito de como ser um pai para a Igreja, cuidando de cada filho e filha de Deus, com amor incondicional e proteção incansável. O Papa Francisco está sentado em sua cadeira no quarto do hospital, seus olhos brilhando com a luz das memórias de seus primeiros anos como sacerdote. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos contar sobre seus primeiros momentos como padre? Como sua família reagiu à sua ordenação? Então, o Papa Francisco respondeu: aquele dia, 3 de dezembro de 1969. Eu tinha 33 anos e meu coração transbordava de emoção. Quando saí da catedral após a ordenação, vi meu pai, Mário, chorando silenciosamente. Ele, um homem tão reservado, me abraçou e disse: Filho, você escolheu um caminho difícil, mas nobre. Que São José o guia. Minha irmã, Maria Helena, não parava de sorrir. E meu irmão Oscar, sempre brincalhão, disse: Agora temos um padre na família para nos tirar do purgatório. O repórter então perguntou: E sua mãe, que já havia falecido, como o senhor a sentiu naquele momento? Então o Papa Francisco respondeu: Minha mãe Regina. Senti sua presença de uma maneira inexplicável. Olhei para o céu e sussurrei: Mamãe, estou aqui. Naquele instante, uma brisa suave tocou meu rosto, como se fosse seu carinho. Pensei em São José,
que também deve ter sentido a presença de seu pai falecido ao assumir a responsabilidade de cuidar de Jesus. O repórter então perguntou: como foi chegar à sua primeira paróquia? Como a comunidade o recebeu? Então, o Papa Francisco respondeu: minha primeira paróquia foi São José de Flores, a mesma igreja onde senti o chamado para o sacerdócio anos antes. Cheguei numa manhã de domingo, nervoso e ansioso. A igreja estava cheia, e quando entrei, vi um mar de rostos desconhecidos que logo se tornariam minha nova família. O repórter então perguntou: houve algum momento marcante nesse primeiro dia? Então o Papa Francisco respondeu: sim, houve um momento que nunca esquecerei. Após a missa, uma senhora idosa se aproximou de mim. Ela segurava uma pequena imagem de São José. Com lágrimas nos olhos, ela disse: padre, meu marido faleceu há um mês. Ele era carpinteiro como São José. Poderia abençoar esta imagem? Naquele momento, senti o peso e a beleza da minha vocação. Abençoei a imagem e rezei com ela. Ali entendi que ser padre era ser um instrumento do amor de Deus, como São José foi para a Sagrada Família. O repórter então perguntou: como São José influenciou seu ministério nesses primeiros anos? Então, o Papa Francisco respondeu: São José se tornou meu modelo de paternidade espiritual. Assim como ele cuidou de Jesus e Maria com amor silencioso e dedicação incansável, eu busquei cuidar de minha comunidade. Nos momentos de dúvida ou cansaço, eu olhava para a imagem de São José na igreja e encontrava força. O repórter então perguntou: o senhor mencionou o contato com os mais pobres. Como foi essa experiência? Então o Papa Francisco respondeu: o contato com os mais pobres foi uma revelação. Lembro-me de uma noite fria, poucos meses após minha chegada. Fui chamado a uma favela próxima. Uma família vivia em um barraco precário. O pai havia perdido o emprego, as crianças estavam com fome. Ao entrar naquela casa humilde, vi uma pequena imagem de São José numa prateleira improvisada. Perguntei sobre ela e o pai da família disse: padre, São José entende nossa luta. Ele também foi um trabalhador pobre. Naquele momento, entendi profundamente a predileção de São José pelos humildes. O repórter então perguntou: como essa experiência mudou sua perspectiva? Então o Papa Francisco respondeu: essa experiência transformou meu sacerdócio. Percebi que São José não era apenas um santo distante, mas um companheiro na luta diária dos pobres. Comecei a organizar uma rede de apoio na paróquia, inspirado no cuidado silencioso de São José. Criamos um banco de alimentos, aulas de alfabetização e até mesmo uma pequena oficina de carpintaria em homenagem a São José para ensinar um ofício aos desempregados. O repórter então perguntou: houve algum momento em que o senhor sentiu a intercessão direta de São José? Então, o Papa Francisco respondeu: sim, houve um momento muito especial. Um jovem da paróquia, Pedro, estava lutando contra o vício em drogas. Sua mãe vinha todos os dias rezar diante da imagem de São José. Uma noite, recebi um chamado urgente. Pedro havia sofrido uma overdose e estava no hospital. Corri para lá, levando comigo a pequena imagem de São José que sempre carregava. Passei a noite inteira ao lado de Pedro, rezando. Contra todas as expectativas médicas, ele sobreviveu. Meses depois, totalmente recuperado, Pedro me disse: padre, durante minha overdose, sonhei com um homem de mãos calejadas que me segurava e dizia: levante-se, filho, não é sua hora. Naquele momento, soube que São José havia intercedido por Pedro. O repórter então perguntou: como o senhor equilibrava as demandas do ministério com sua própria vida espiritual? Então, o Papa Francisco respondeu: não foi fácil. Os primeiros anos como padre são intensos, cheios de desafios e aprendizados. Mas São José me ensinou o valor do silêncio contemplativo. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, eu passava 1 hora em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. Nesses momentos, imaginava São José em sua oficina, trabalhando em silêncio, mas sempre em comunhão com Deus. Essa prática me dava força para enfrentar os desafios diários.
O repórter então perguntou: que conselho o senhor daria aos jovens padres de hoje, baseado em sua experiência e na inspiração de São José? Então o Papa Francisco respondeu: aos jovens padres de hoje eu diria: olhem para São José. Nos momentos de dúvida, lembrem-se de sua fé inabalável. Quando se sentirem sobrecarregados, pensem em suas mãos calejadas, sempre prontas para o trabalho. Quando enfrentarem a pobreza de sua comunidade, recordem-se de como São José cuidou de Jesus e Maria com o pouco que tinha. E, acima de tudo, cultivem o silêncio. No silêncio, encontrarão a voz de Deus. Sejam pais espirituais como São José, protetores incansáveis, amigos fiéis, guias silenciosos. Não tenham medo de se aproximar dos mais pobres e marginalizados. É neles que encontrarão o rosto de Cristo, assim como São José o encontrou no menino Jesus. O repórter então perguntou: Santidade, suas palavras tocam profundamente nossos corações. Uma última pergunta: como São José continua a inspirar seu pontificado hoje? Então, o Papa Francisco respondeu: São José é meu companheiro constante nesta missão que Deus me confiou. Cada decisão que tomo como Papa, cada palavra que pronuncio, cada gesto que faço é inspirado pelo exemplo de São José. Ele me ensina diariamente que a verdadeira liderança está no serviço humilde, que o verdadeiro poder está na ternura e que o verdadeiro amor se manifesta no cuidado silencioso e constante. São José me lembra que, assim como ele protegeu e guiou a Sagrada Família, sou chamado a proteger e guiar a Igreja, especialmente os mais vulneráveis. Em cada rosto dos pobres, dos marginalizados, dos sofredores, vejo o rosto de Jesus e me lembro de como São José o amou e cuidou. Meu maior desejo é que, ao final de meu pontificado, possa dizer como São José: cumpri minha missão com amor, em silêncio, sempre atento à voz de Deus. O Papa Francisco está sentado em sua cadeira no hospital, seu olhar distante e sombrio, relembrando os anos difíceis da ditadura militar na Argentina. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos falar sobre o papel de São José durante o período da ditadura militar na Argentina? Então, o Papa Francisco respondeu: aqueles foram anos de escuridão para nossa nação. A ditadura militar que durou de 1976 a 1983 deixou cicatrizes profundas em nosso povo. Naquela época, eu ainda não era bispo de Buenos Aires, mas era provincial dos jesuítas na Argentina. São José se tornou um símbolo de resistência silenciosa e proteção para muitos de nós. O repórter então perguntou: como o senhor vivenciou esse período tão turbulento? Então o Papa Francisco respondeu: foi um tempo de medo constante e dor indescritível. Lembro-me das mães da Praça de Maio, buscando desesperadamente por seus filhos desaparecidos. Elas se reuniam todas as quintas-feiras, muitas carregando pequenas imagens de São José. Para elas, São José, que protegeu Jesus da perseguição de Herodes, tornou-se um símbolo de esperança. O repórter então perguntou: como São José inspirou sua ação durante esse período? Então o Papa Francisco respondeu: São José me ensinou a agir com coragem silenciosa. Assim como ele protegeu a Sagrada Família, busquei proteger aqueles que estavam em perigo. Ajudei a esconder pessoas perseguidas, facilitei a fuga de alguns para o exterior. Tudo isso em silêncio, como São José. Havia uma pequena capela dedicada a São José, onde muitas vezes me reunia secretamente com famílias de desaparecidos para orar e planejar ações de ajuda. O repórter então perguntou: houve algum momento particularmente marcante envolvendo São José nesse período? Então o Papa Francisco respondeu: sim, houve um momento que nunca esquecerei. Uma noite uma mãe veio até mim, desesperada.
Seu filho havia sido levado pelos militares. Ela me entregou uma pequena imagem de São José que pertencia ao rapaz e me implorou para rezar. Passei a noite inteira em oração diante daquela imagem. Milagrosamente, 3 dias depois, o jovem foi libertado. Ele me contou que, durante seu cativeiro, sonhou com um homem de mãos calejadas que o confortava. Soubemos então que São José havia intercedido por ele. O repórter então perguntou: como o senhor lidou com a dor do povo argentino já como bispo de Buenos Aires? Então o Papa Francisco respondeu: tornei-me bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e arcebispo em 1998, já após o fim da ditadura. Mas as feridas ainda estavam abertas. Inspirado por São José, busquei ser um pai para meu povo, especialmente para os que ainda sofriam as consequências daqueles anos terríveis. Criamos centros de apoio psicológico e jurídico para as vítimas e suas famílias, sempre sob a proteção de São José. O repórter então perguntou: e quanto à sua própria experiência de doença, quando o senhor perdeu parte de um pulmão? Como São José o ajudou nesse momento? Então, o Papa Francisco respondeu: esse foi um período muito difícil. Eu tinha apenas 21 anos, ainda no início de minha formação jesuíta. A pneumonia severa que me acometeu resultou na remoção de parte do meu pulmão direito. Foram dias de dor intensa e medo do futuro. O repórter então perguntou: como o senhor encontrou força nesse momento? Então, o Papa Francisco respondeu: havia uma pequena imagem de São José ao lado do meu leito no hospital. Nos momentos de maior dor, eu a segurava junto ao peito. Lembrava-me de como São José deve ter cuidado de Jesus quando criança, nos momentos de enfermidade. Imaginava suas mãos calejadas tocando meu peito, trazendo alívio. Uma noite, quando a febre estava muito alta e eu mal conseguia respirar, tive uma visão de São José. Ele não disse nada, apenas segurou minha mão e sorriu. Naquele momento, senti uma paz inexplicável e soube que ficaria bem. O repórter então perguntou: como essa experiência de quase morte mudou sua perspectiva de vida e ministério? Então, o Papa Francisco respondeu: essa experiência me ensinou o valor da vulnerabilidade. Entendi que, assim como São José aceitou sua missão apesar de suas limitações humanas, eu também poderia servir a Deus mesmo com minhas fragilidades. Cada respiração se tornou uma oração de gratidão. Compreendi profundamente o sofrimento dos doentes e isso moldou meu ministério futuro. O repórter então perguntou: que mensagem o senhor deixaria para aqueles que estão passando por momentos de escuridão, seja por opressão política ou doença, inspirada em São José? Então, o Papa Francisco respondeu: meus queridos irmãos e irmãs que sofrem, olhem para São José. Nos momentos de maior escuridão, quando a injustiça parece triunfar, ou quando a dor física parece insuportável, lembrem-se de São José. Ele enfrentou a perseguição, o exílio, a incerteza. Mas nunca perdeu a fé. Seu silêncio não era de derrota, mas de confiança profunda em Deus. Que São José seja seu companheiro nas noites escuras, seu consolador nas horas de dor. Que suas mãos calejadas sequem suas lágrimas e seu amor paternal os envolva. E lembrem-se, assim como a escuridão da noite sempre cede à luz do amanhecer, o sofrimento não terá a última palavra. São José, o guardião silencioso, caminha ao lado de vocês, guiando-os para a luz da esperança e da cura. O repórter então perguntou: santidade, suas palavras são um bálsamo para tantos corações feridos. Como o senhor vê o papel de São José na cura das feridas de nossa sociedade hoje? Então, o Papa Francisco respondeu: São José é o santo da cura silenciosa, da reconstrução paciente. Em um mundo marcado por divisões, violência e injustiça, São José nos ensina o poder transformador do amor silencioso e da ação constante. Ele nos mostra que as maiores revoluções começam no coração, na família, na comunidade. Que cada um de nós, inspirados por São José, seja um instrumento de cura e reconciliação.
Que nossas mãos, como as dele, estejam sempre prontas para o trabalho de reconstruir, consolar e proteger. E que nosso silêncio, como o de São José, seja repleto de amor, compaixão e coragem para agir em favor dos mais vulneráveis. O Papa Francisco está sentado, seu olhar reflete a dor e a compaixão ao lembrar dos anos difíceis como arcebispo de Buenos Aires. O repórter então perguntou: Santidade, como São José o guiou durante seus anos como arcebispo de Buenos Aires, especialmente durante as crises econômicas? Então o Papa Francisco respondeu, com um suspiro profundo: aqueles foram anos de provação intensa para nosso povo. Tornei-me arcebispo de Buenos Aires em 1998 e logo enfrentamos uma das piores crises econômicas de nossa história. São José, o carpinteiro que sustentou a Sagrada Família com o trabalho de suas mãos, tornou-se nosso modelo e intercessor. O repórter então perguntou: Como o senhor vivenciou o início dessa crise? Então o Papa Francisco respondeu: Em dezembro de 2001, a crise explodiu. Lembro-me de estar rezando diante da imagem de São José na catedral quando ouvi os primeiros protestos nas ruas, pessoas batendo panelas vazias, clamando por comida e trabalho. Naquele momento, senti São José me impelindo a agir. O repórter então perguntou: Quais foram suas primeiras ações? Então o Papa Francisco respondeu, com emoção na voz: Imediatamente, convoquei todos os padres da arquidiocese. Inspirados por São José, o protetor da Sagrada Família, decidimos transformar nossas paróquias em centros de acolhimento e socorro. Criamos comedores comunitários, onde as pessoas podiam receber uma refeição quente. Em cada um desses refeitórios, colocamos uma imagem de São José, lembrando a todos que, assim como ele alimentou Jesus, estávamos chamados a alimentar uns aos outros. O repórter então perguntou: Como o senhor lidou com o desespero das pessoas? Então o Papa Francisco respondeu: Foi um período de profunda angústia. Famílias inteiras perderam tudo da noite para o dia. Lembro-me de um pai de família, um carpinteiro como São José, que veio até mim em lágrimas. Ele disse: Padre Jorge, não tenho mais como alimentar meus filhos. Naquele momento, olhei para a imagem de São José e tive uma ideia. Criamos uma rede de oficinas de carpintaria nas paróquias, onde pessoas desempregadas podiam aprender o ofício e produzir móveis para vender. Chamamos o projeto de As Mãos de José. O repórter então perguntou: Como São José inspirou outras iniciativas durante a crise? Então o Papa Francisco respondeu: São José nos ensinou a importância da solidariedade e do trabalho digno. Criamos cooperativas de trabalho, inspiradas no modelo da Oficina de Nazaré. Organizamos feiras de troca, onde as pessoas podiam trocar seus bens e serviços. Em cada uma dessas iniciativas, víamos o espírito de São José: trabalhador, protetor, provedor. O repórter então perguntou: Houve algum momento particularmente difícil durante essa crise? Então o Papa Francisco respondeu: Sim, houve um dia que nunca esquecerei. Estava visitando uma favela quando vi uma criança desmaiada de fome nos braços da mãe. Naquele instante, senti como se o próprio coração de São José sangrasse de dor. Passei a noite inteira em oração, pedindo a intercessão de São José. No dia seguinte, de forma quase milagrosa, recebemos uma grande doação de alimentos. Vi nisso a mão providencial de São José. O repórter então perguntou: Como o senhor enfrentou a corrupção que agravava a crise?
Então o Papa Francisco respondeu: a corrupção era um câncer que devorava nossa sociedade. São José, homem justo e íntegro, tornou-se nosso modelo de resistência. Lancei uma campanha chamada Mãos Limpas, Coração de José, incentivando a honestidade e a transparência. Nas missas, pregava sobre a integridade de São José, lembrando a todos que a verdadeira riqueza está na dignidade e na honestidade. O repórter então perguntou: que mensagem o senhor tem para aqueles que ainda enfrentam fome e desemprego hoje? Então o Papa Francisco respondeu: meus queridos irmãos e irmãs que sofrem com a fome e o desemprego, olhem para São José. Ele conheceu a insegurança, a pobreza, o exílio, mas nunca perdeu a esperança. São José nos ensina que o trabalho, por mais humilde que seja, tem dignidade. Que a solidariedade pode multiplicar o pouco que temos. Em cada pedaço de pão compartilhado, em cada mão estendida para ajudar, São José está presente. Não percam a esperança. Assim como São José protegeu e proveu para a Sagrada Família em tempos difíceis, ele intercede por vocês agora. O repórter então perguntou: e para aqueles em posição de poder, que mensagem o Senhor deixaria, inspirada em São José? Então o Papa Francisco respondeu, com um olhar de determinação: aos líderes e poderosos digo, olhem para São José. Ele tinha o poder de ser o guardião do próprio Filho de Deus, mas exerceu esse poder com humildade e serviço. O verdadeiro poder não está em acumular riquezas ou privilégios, mas em servir e proteger os mais vulneráveis. Que cada líder se pergunte: estou usando meu poder como São José usaria, para proteger e cuidar dos mais necessitados? O repórter então perguntou, profundamente emocionado: santidade, suas palavras são um chamado à ação e à esperança. Como São José continua a inspirar seu pontificado hoje, especialmente em relação às questões sociais. Então o Papa Francisco respondeu, com um olhar de ternura e determinação: São José é meu guia constante na luta contra a pobreza e a injustiça. Ele me lembra diariamente que a igreja deve ser uma igreja em saída, indo às periferias, como São José foi ao Egito para proteger Jesus. Cada vez que abraço um pobre, que defendo os direitos dos trabalhadores, que denuncio a corrupção, sinto as mãos calejadas de São José me impulsionando. Ele nos ensina que a verdadeira revolução é a do amor concreto, do trabalho honesto, da família unida. Que cada um de nós possa ser, como São José, um guardião dos pobres, um defensor dos oprimidos, um pai para os órfãos da sociedade. Assim construiremos um mundo mais justo e fraterno, onde ninguém passe fome, onde o trabalho seja dignificado e onde a corrupção não tenha lugar. O Papa Francisco está sentado, seu olhar contemplativo, relembrando os momentos cruciais que o levaram ao papado. O repórter então perguntou: Santidade, poderia nos contar sobre sua nomeação como cardeal e a experiência nos conclaves? Então, o Papa Francisco respondeu: esses momentos. Fui nomeado cardeal em 2001 pelo Papa João Paulo II. Lembro-me de estar em meu escritório em Buenos Aires quando recebi a notícia. Minha primeira reação foi olhar para essa imagem de São José que sempre mantive comigo e dizer: José, me ajude a carregar este novo fardo com humildade. O repórter então perguntou: como foi participar do seu primeiro conclave em 2005? Então o Papa Francisco respondeu: o conclave de 2005 foi uma experiência intensa. Entrei na Capela Sistina com o coração pesado de responsabilidade.
levava comigo uma pequena medalha de São José no bolso. Durante as votações, eu a segurava, pedindo discernimento. Houve um momento em que meu nome começou a ser mencionado com frequência. Senti um misto de medo e paz. O repórter então perguntou: "É verdade que o senhor esteve perto de ser eleito naquela ocasião?" Então, o Papa Francisco respondeu: "Sim, houve um momento em que os votos em meu nome aumentaram significativamente. Naquele instante de tensão, apertei a medalha de São José e sussurrei: 'Se for a vontade de Deus, que seja feita, mas se não for, que passe de mim este cálice.'" Ao final, como sabemos, o cardeal Ratzinger foi eleito como Papa Bento XVI. O repórter então perguntou: "E como foi o conclave de 2013 quando o senhor foi eleito?" Então, o Papa Francisco respondeu: "O conclave de 2013 foi completamente diferente. Entrei na Capela Sistina sem nenhuma expectativa de ser eleito. Mais uma vez, levava comigo a medalha de São José. Durante as votações, sentia uma paz inexplicável. Quando os votos em meu nome começaram a aumentar, olhei para o teto da Capela Sistina e vi a cena da criação de Adão. Naquele momento, senti como se São José me dissesse: 'Não tema. Assim como eu cuidei de Jesus na terra, cuidarei de você nesta missão.'" O repórter então perguntou: "O que passou pela sua cabeça no momento em que foi anunciado como Papa?" Então, o Papa Francisco respondeu: "Foi um momento de profunda emoção e temor. Quando o cardeal decano me perguntou se eu aceitava, senti um nó na garganta. Olhei para a medalha de São José em minhas mãos e pensei em sua obediência quando aceitou ser o pai adotivo de Jesus. Respirei fundo e disse: 'Aceito.' Naquele instante, senti o peso do mundo sobre meus ombros, mas também a força silenciosa de São José me sustentando." O repórter então perguntou: "E quanto à escolha do nome Francisco? São José teve alguma influência?" Então o Papa Francisco respondeu: "A escolha do nome Francisco foi inspirada primariamente em São Francisco de Assis por seu amor aos pobres e sua dedicação à paz. Mas São José também teve um papel importante. Lembrei-me de como São José, assim como São Francisco, viveu uma vida de simplicidade e humildade. Ambos eram homens de poucas palavras, mas de muitas ações. A humildade de São José, sua dedicação silenciosa, seu trabalho honesto, tudo isso ressoava com o espírito de São Francisco." O repórter então perguntou: "Como São José tem guiado seu pontificado desde então?" Então, o Papa Francisco respondeu: "São José tem sido meu guia constante. Sua humildade me lembra diariamente que o poder é para servir, não para dominar. Sua dedicação ao trabalho me inspira a trabalhar incansavelmente pela Igreja e pelos pobres. Seu silêncio me ensina a ouvir mais e a falar menos. E sua proteção à Sagrada Família me motiva a proteger a Igreja e todos os vulneráveis." O repórter então perguntou: "Que mensagem o senhor deixaria para aqueles que enfrentam grandes responsabilidades ou decisões difíceis, inspirada em São José?" Então, o Papa Francisco respondeu: "Meus queridos irmãos e irmãs, quando se virem diante de grandes responsabilidades ou decisões que parecem esmagadoras, olhem para São José. Ele enfrentou a responsabilidade de criar o próprio Filho de Deus, de proteger a Sagrada Família em tempos perigosos, e fez tudo isso com fé, coragem e humildade. São José nos ensina que a verdadeira grandeza está na simplicidade, que a verdadeira força está na gentileza. Não temam as grandes responsabilidades. Como São José, confiem na providência divina, trabalhem com dedicação e amor e deixem que suas ações falem mais alto que suas palavras." O repórter então perguntou: "Santidade, suas palavras tocam profundamente nossos corações. Como o senhor vê o papel de São José na Igreja de hoje e no futuro?" Então, o Papa Francisco respondeu: "São José é mais relevante hoje do que nunca. Em um mundo marcado pelo individualismo e pela busca de poder, São José nos mostra o valor do serviço silencioso e da humildade. Em uma sociedade que muitas vezes despreza o trabalho manual, São José nos lembra da dignidade de todo o trabalho honesto."
Em tempos de crise na família, São José é um modelo de paternidade responsável e amor dedicado. Para a Igreja, São José é um exemplo de como proteger e nutrir a fé em tempos difíceis. Meu desejo é que cada um de nós, inspirados por São José, possamos ser instrumentos de Deus no mundo, trabalhando silenciosamente, amando incondicionalmente e servindo humildemente. Assim, construiremos uma igreja e um mundo mais próximos do coração de Deus. O dia está ensolarado. O Papa não esteve bem durante estes dias, mas hoje ele nos fez questão de continuar conversando com a reportagem sobre o papel de São José em sua vida, tendo em vista ainda que a festa de São José se aproxima. O repórter então perguntou: Santidade, como São José influenciou suas encíclicas e sua missão de promover uma igreja humilde e próxima dos pobres? Então o Papa Francisco respondeu: São José é o fio invisível que percorre todas as minhas encíclicas e ações como Papa. Na Laudato Si, por exemplo, a preocupação de São José em cuidar de Jesus e Maria se reflete no chamado para cuidarmos de nossa casa comum. Em Fratelli Tutti, a fraternidade universal que promovo é inspirada na paternidade acolhedora de São José. O repórter então perguntou: E quanto à sua ênfase na humildade e na pobreza? Então o Papa Francisco respondeu: Nisso São José é meu grande mestre. Ele, que era da linhagem real de Davi, viveu como um simples carpinteiro. Sua humildade me inspira diariamente. Quando recuso luxos no Vaticano, ou quando vou às periferias abraçar os pobres, sinto as mãos calejadas de São José me guiando. O repórter então perguntou: O senhor dedicou o ano de 2021 a São José. Quais foram os frutos desse ano especial? Então o Papa Francisco respondeu: O ano de São José foi uma graça imensa para a Igreja. Vimos um despertar da devoção a este santo silencioso. Famílias se consagraram a ele, paróquias renovaram sua dedicação ao trabalho e à caridade. Um fruto especial foi o aumento das vocações para a vida religiosa e sacerdotal. Muitos jovens, inspirados pela fidelidade de São José, decidiram entregar suas vidas a Deus. O repórter então perguntou: Santidade, o senhor está enfrentando problemas de saúde. Qual a importância de São José para os doentes? Então o Papa Francisco respondeu: São José é um poderoso intercessor para os doentes. Ele, que cuidou de Jesus e Maria em suas enfermidades, compreende profundamente o sofrimento humano. Nos momentos de dor mais intensa, imagino São José ao lado de meu leito, como esteve ao lado da manjedoura e da cruz. Sua presença silenciosa traz conforto e paz. O repórter então perguntou: Que mensagem o senhor deixaria para aqueles que sofrem com doenças? Então o Papa Francisco respondeu: Meus queridos irmãos e irmãs que carregam o fardo da doença, olhem para São José. Ele nos ensina que mesmo no sofrimento, podemos ser instrumentos do amor de Deus. Ofereçam suas dores em união com Cristo, como São José ofereceu seus trabalhos e preocupações. E lembrem-se, assim como São José protegeu Jesus em sua fragilidade humana, ele intercede agora por vocês junto ao trono de Deus. O repórter então perguntou: Santidade, o senhor sempre pede que rezemos por você. Poderíamos fazer uma oração juntos a São José agora? Então o Papa Francisco respondeu: Sim, rezemos juntos, nada me daria mais alegria. O Papa Francisco e o repórter se dão as mãos e o Papa começa a oração. São José, guardião silencioso da Sagrada Família, volte seus olhos misericordiosos para nós neste momento. Você,
que conheceu a incerteza e a adversidade, nos ensine a confiar no plano de Deus. Você que trabalhou com mãos calejadas, abençoe todos os trabalhadores, especialmente os que lutam para sustentar suas famílias. Você, que amou Jesus e Maria com devoção incomparável, nos ajude a amar a Deus e ao próximo com o mesmo fervor. São José, protetor dos doentes, console todos os que sofrem em seus leitos de enfermidade. Traga-lhes a paz que só Deus pode dar. E você, Maria Santíssima, esposa amada de José, junte suas preces às nossas. Interceda por esta igreja peregrina, para que sejamos fiéis à nossa missão de levar o amor de Cristo a todos. São José e Maria, cuidem desta igreja como cuidaram de Jesus. Guiem-nos em nosso caminho de fé, esperança e caridade. E por fim, São José, pai adotivo de Jesus, adote-nos como seus filhos. Proteja-nos dos perigos, guie-nos nas decisões difíceis e nos ensine a viver com a mesma humildade e amor com que você viveu. Que sua intercessão poderosa, junto com a de Maria, nos alcance as graças necessárias para vivermos e morrermos na amizade de Deus. Amém. Ao terminar a oração, tanto o Papa quanto o repórter têm lágrimas nos olhos. O repórter então perguntou: Santidade, essa oração tocou meu coração. Uma última pergunta: como o senhor espera que a devoção a São José cresça no futuro da Igreja? Então o Papa Francisco respondeu: Meu desejo é que São José seja cada vez mais reconhecido como o modelo silencioso de santidade que nossa Igreja e nosso mundo tanto precisam. Que cada família o tome como protetor, cada trabalhador como inspiração, cada líder como exemplo de serviço humilde. Que a devoção a São José nos ajude a construir uma igreja e uma sociedade onde a justiça, a compaixão e o amor fraterno reinem. E que cada um de nós, como São José, aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio de nossos corações, respondendo com fé e coragem ao chamado divino em nossas vidas. Enquanto o Papa Francisco termina sua oração, um sorriso sereno ilumina seu rosto cansado. Seu olhar, antes abatido pela doença, agora brilha com uma força renovada. É como se São José, o guardião silencioso, tivesse tocado seu coração mais uma vez. As palavras do Santo Padre ecoam pelo quarto do hospital, transcendendo as paredes brancas e estéreis. Elas nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da fé pode brilhar com intensidade surpreendente. A devoção do Papa a São José não é apenas uma história pessoal tocante. É um convite para todos nós, um chamado para encontrarmos nossa própria força interior, para nos tornarmos guardiões dos vulneráveis, trabalhadores incansáveis por um mundo melhor. Enquanto a câmera se afasta lentamente, captando o Papa em um momento de reflexão silenciosa, não podemos deixar de sentir que testemunhamos algo verdadeiramente especial. Uma janela se abriu, revelando o coração de um líder espiritual e seu companheiro celestial. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa. Agora é sua vez de fazer parte desta narrativa inspiradora. Se as palavras do Papa Francisco tocaram seu coração, se a devoção a São José despertou algo em você, não fique em silêncio. Compartilhe sua própria história nos comentários abaixo. Como São José tem tocado sua vida? Que lições você leva desta entrevista emocionante? E não se esqueça, seu apoio é crucial para que possamos continuar trazendo conteúdos tão poderosos e transformadores. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Deixe seu like para que o YouTube entenda o quão importante esta mensagem é. Cada curtida é uma forma de dizer: sim, o mundo precisa ouvir isso.
Lembre-se, assim como São José trabalhou silenciosamente para proteger a Sagrada Família, suas ações, por menores que pareçam, podem fazer uma diferença enorme. Então, o que você está esperando? Inscreva-se, comente e compartilhe. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de esperança e transformação para o mundo inteiro. Que São José abençoe e proteja cada um de vocês. Até o próximo vídeo.